Por que a sua empresa precisa de um fundo de reserva? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar de um tema financeiro, mas antes de falar desse tema, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e deixar a sua curtida para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. Mas vamos lá, primeira coisa, vamos falar do que é um fundo de reserva, né? Isso vale principalmente especial para as empresas, mas vale para você também como empresário, empreendedor, pessoa física, né? Mas afinal, o que é um fundo de reserva? Fundo de reserva é aquele dinheiro em caixa que você tem, que ele corresponde a um determinado período de sobrevivência da sua empresa. Então, basicamente, fundo de reserva é o seguinte, digamos que na sua empresa tem um custo fixo mensal de 50 mil reais, ok? Ou seja, se você tiver 50 mil reais guardado no seu fundo de reserva, significa que você tem o correspondente a um mês de reserva, um mês de vida da sua empresa. Digamos que você tenha 500 mil reais guardados no seu fundo de reserva. Significa que você tem o equivalente a 10 meses de sobrevivência da sua empresa. Por que esse fundo de reserva ele é tão importante? E por que tanta gente negligencia, né, este fundo, ou de repente nem sabe que existe ou a importância que ele tem, né? Um fundo de reserva, ele te protege, né? Você como empresário ou empresária sabe que todo negócio envolve algum risco, um risco de operação. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? De repente você tem uma loja, pode ser que por mais que você tenha um seguro, a sua loja pode de repente pegar fogo, né? Ou pode ter alguma crise no mercado, né? Recentemente a gente passou pela questão do coronavírus, né? Então é uma crise mundial que por vezes pode afetar o seu negócio. Então ter um fundo de reserva é uma maneira de você se proteger para eventos inesperados, fatores externos que não estão no seu controle e que de alguma forma pode prejudicar o seu negócio, legal? Então isso é muito importante, é o aspecto de proteção. Mas além disso, o fundo de reserva, ele tem um outro fator que é o fator da oportunidade, né? Quando você tem dinheiro em caixa, de repente pode ser que apareça uma oportunidade muito vantajosa para você fazer negócio. Então, de repente, no segmento, no mercado que você está, tem algum concorrente que por algum motivo está fechando as portas e está fazendo um saldão do seu maquinário. E às vezes ele está vendendo ali o maquinário, ou de repente o estoque dele por metade do valor de mercado. Ou seja, se você tem um fundo de reserva, você pode pegar esse dinheiro, essa grana e aproveitar essa oportunidade também para ter uma vantagem, né? Então, quando você estabelece esse fundo, você está acionando tanto o mecanismo de proteção quanto o mecanismo de oportunidade. Agora, uma pergunta comum, né? Bruno, legal, entendi, pô, bacana. Agora, quanto que eu tenho que ter do fundo de reserva, né? Existe uma regra, existe um volume ideal para eu juntar esse dinheiro, né? O recomendável, né? O que eu normalmente, de novo, é uma opinião pessoal, o que eu recomendo é que você como empresário tenha no mínimo 6 meses de custo fixo garantido no seu fundo de reserva. E para muitos isso pode ser um desafio, afinal eu conheço muitos empresários, empreendedores que todo o lucro que a empresa gera ele pega e põe no bolso e aí gasta, né, no aspecto pessoal. Mas isso é importante, porque se você passa por alguma adversidade, como eu te falei, pelo menos você tem 6 meses de sobrevida para se ajustar, para ajustar a rota, para refazer seu planejamento, para pensar numa nova solução, para passar pela eventual dificuldade que você tenha, tá? Só que 6 meses é o mínimo, que eu particularmente, por ter um olhar mais conservador, eu costumo sugerir. 1 ano, né? Se você tem 1 ano de um fundo de reserva que te permite ter mais segurança e ao mesmo tempo poder aproveitar as oportunidades, eu costumo dizer que você está tranquilo e aí sim,
Depois que você atingir 1 ano de custo fixo garantido no seu fundo, aí os demais você pode pegar esse dinheiro, pode distribuir como lucro, ou de repente fazer novos investimentos na sua empresa, enfim. Pode manejar o dinheiro, os resultados que a sua empresa está gerando da maneira que for conveniente à sua estratégia. Legal? Então, de 6 meses é o mínimo, 1 ano é o ideal, tá? O que é importante? Que esse fundo de reserva ele tem a liquidez, porque é muito comum as pessoas pegarem, vou pegar esse dinheiro, vou colocar numa aplicação. Onde é que eu invisto? Numa bolsa, fundo imobiliário, tesouro direto, CDB, poupança, enfim. Esse dinheiro é um dinheiro que você não vai utilizar para rentabilizar ele no investimento. É um dinheiro que precisa estar à sua disposição. Então, o mais importante é que esse dinheiro esteja numa aplicação de liquidez diária. Então, eu não recomendo que você faça um investimento em renda variável, mas que esteja ali, de repente, num CDB, enfim, em alguma aplicação financeira com liquidez diária. O que é liquidez diária? De repente, pintou uma oportunidade, o seu concorrente está vendendo tudo a preço de custo. Você consegue resgatar esse dinheiro no mesmo dia e fazer a compra para aproveitar essa oportunidade. Ou, eventualmente, para resolver algum problema referente a algum fator externo que aconteceu na sua empresa. Então, é importante que você se atente a isso, tá? E caso você não tenha esse fundo de reserva ainda, você está zerado, aí essa é a minha recomendação para você, que você tenha uma meta. E talvez a sua meta financeira seja justamente gerar esse caixa. E aí eu não sei o porte da sua empresa, o volume de faturamento, o quanto você está lucrando por mês, né? Mas começa a fazer um planejamento para que pelo menos parte dos seus resultados, parte do seu lucro, ele seja destinado a esse fundo, a essa aplicação financeira, onde esse dinheiro você vai se propor a não mexer nele, até você atingir esse patamar mínimo de reserva, seja 6 meses, 8 meses, 10 meses ou 1 ano. Legal? Então é isso, essa é a minha recomendação. Se você gostou desse conteúdo, deixe sua curtida, compartilhe com seus contatos nas mídias sociais e deixe aqui nos comentários para eu saber se você já tem um fundo de reserva estruturado na sua empresa, se você já começou, se aí pretende começar, vai ser importante para eu acompanhar a evolução daquelas pessoas que nos acompanham. Legal? É isso, sucesso na jornada!